Vamos nessa, bons estudos para nós. Bom, primeira questãozinha. Assinale a alternativa que expressa corretamente as características contemporâneas da migração interna brasileira. Beleza, só fazendo um passant aqui das migrações internas brasileiras, o que podemos lembrar? Até 30, a gente tinha o arquipélago econômico, não é? A gente tinha polos primários desconexos no território. A partir de 30, até mais ou menos meados do século XX, começa a intensificar o êxodo rural, o eixo Nordeste-Sudeste, nos governos Vargas. Depois, com JK, ali, né, entre 50 e 60, e mais ou menos levando ali até o final de 60, a gente tem a marcha para o oeste, onde o nordestino vai para o centro-oeste, o sulista vai para o centro-oeste. Você continua com a intensidade do êxodo rural, né? Então você já começa ali um movimento de frente pioneira, e o nordestino também em direção ao centro-norte do Brasil, né? Então esse movimento já traz a frente pioneira. Depois, governos militares, a intensificação do Brasil em direção à Amazônia, ok? Inclusive, a partir dali, né, essas áreas de centro-oeste e norte são áreas que crescem bastante. Em contrapartida, a gente tem a desaceleração do êxodo rural, né, e a migração de retorno, isso já a partir da globalização, tá certo? Junto com a explosão das cidades médias, tanto no Sudeste, como também com muito destaque no Centro-Sul, no Centro-Oeste, devido ao agronegócio. Tranquilo? Vamos nessa então. Aí eu já li, eu vou ler de novo aqui. Assinale a alternativa que expressa corretamente as características contemporâneas da migração interna do Brasil. Vamos lá. Letra A. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais cuja população mais cresce no Brasil, em razão da intensa imigração. Não é. Já foi, mas não é. O que estamos vendo aí são as cidades desacelerando o seu crescimento, devido, né, ao processo de desmetropolização, correto? Embora o estado de São Paulo ainda se mantenha aí como principal, né, por causa do interior, das migrações para as cidades médias, né, a gente tem, de maneira geral, né, a cidade de São Paulo desacelerando de forma bastante importante. Tranquilo? B. As cidades em área de expansão de fronteira agrícola, com destaque para Palmas, no Tocantins, são as que atualmente mais crescem. Sim, se a gente pegar as cidades especificamente, né, a gente tem, sim, o maior crescimento voltado para a movimentação de fronteira agrícola. Legal? Porque o agronegócio ele vem levando, né, importantes criações de cidades aí que vão interdepender com o campo moderno brasileiro. Então, essa segunda aí faz sentido. Vamos ler as próximas para ver se é isso mesmo. C. As capitais nordestinas continuam a expulsar grande contingente populacional em razão da estagnação de suas economias, com destaque para Salvador. Não, né? Na realidade, você tem até uma migração de retorno aí, porque nos governos mais contemporâneos começou-se a investir mais no Nordeste, mais especificamente, né, na zona da mata, embora você tenha também um crescimento forte do agronegócio ali na região da Mapitoba, né, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, que acabou de falar aqui, né? Então você tem uma migração de retorno, no caso ali da zona da mata, e um crescimento, né, no Norte-Nordeste, bem relevante, tá? Que vai impulsionando aí esse movimento. Então, a C não faz sentido. D. A maioria dos habitantes do país não é natural dos municípios onde moram. É sim, é natural dos municípios onde moram, tá? Em razão da forte migração interregional, né? Isso não é uma verdade, a maioria é natural da onde mora, e o que acontece é que as migrações, na realidade, hoje em dia, elas são mais intra-regionais, ou seja, dentro da mesma região. A interregional já fez uma grande diferença, de fato, né? Mas hoje em dia, você tem ali os moradores sendo das mesmas regiões. Claro, quanto mais para o interior, né, como é o caso do Centro-Oeste, por exemplo, aí menos gente
você encontra que é efetivamente nascida no Centro-Oeste, ok? Mas a maioria da população, isso não cabe. Tranquilo? Letra E. O fluxo em direção ao Sudeste tem aumentado. Não, em razão da consolidação das migrações intra-regionais. De fato, as migrações, de novo, intra-regionais, são as mais fortes do Brasil, tem acelerado. Mas não o fluxo em direção ao Sudeste, né? O que acontece dentro do Sudeste é as próprias pessoas do Sudeste migrando ali para dentro do Sudeste, como no caso do interior de Minas Gerais, como no caso de São Paulo, e muito fortemente também no Centro-Oeste, né, fazendo ali as migrações internas. Então, o fluxo em direção ao Sudeste ele não tem aumentado, ele tem desacelerado. O grande fluxo em direção ao Sudeste aconteceu a partir de 30 até ali mais ou menos 70, 80, que foi o êxodo rural, ok? Nordeste e Sudeste. Tranquilo? Então vamos no confere? Tá aí, gabaritão, letra B de bola, questãozinha top aí de imigração. Vamos para a próxima. Beleza, observe os gráficos da população total, urbana, rural, em milhões de habitantes, do Brasil entre os anos de 50 e 2010. Então, ele te dá 3 gráficos aí. Baseando-se no total absoluto apresentado no eixo das ordenadas e na evolução temporal da população urbana rural, ou seja, uma questão que você pode fazer de várias formas, mas no geral ela é de migração, né? É correto apontar gráfico ABC representam respectivamente. Vamos lá. Como é que foi o êxodo rural, né? Como é que foi a transformação da urbanização por regiões no Brasil? Muito importante para concursos militares. Como é que funcionou isso? Né? Você tem, primeiro, virando urbana, né? O Sudeste, não poderia ser diferente, ok? Posteriormente, na levada da modernização, aliás, perdão, o Sudeste na década de 50, 60, ok? Aí depois você tem o Sul, na levada da modernização, né? um mercado consumidor já consolidado, um processo de desenvolvimento bacana. Na década de 70, virando urbano, ok? Depois, entre 70 e 80, você tem tanto o Centro-Oeste quanto o Nordeste virando urbano. E já para a década de 90, até faz total sentido, né? Porque você está demorando a chegar, então essa virada demora mais, é só você pensar, né? Está indo do litoral para o interior, a região norte. Ok? Então, esse dado é importante. Todas as regiões são urbanizadas, a menos urbana hoje é o Nordeste, mas o recorte temporal, que é o que a questão traz para a gente, foi nesse sentido. Sudeste, 50, 60, depois o Sul, 70, o Nordeste e o Centro-Oeste na década ali de 80, né, de 70 para 80, e o Norte de 80 para 90. Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem o primeiro gráfico. Olha para cá, o primeiro gráfico. Ele dá alguns dados para a gente conseguir mapear isso. O primeiro, ó, população total. Se você tem um conhecimento, isso inclusive foi dado na nossa aula de população, né? Se você tem um conhecimento geral da quantidade de habitantes por região, você já mata ali, né? Você sabe que o Sudeste brasileiro é o que tem maior população. O Sudeste brasileiro gira em torno de 40% da população, né? 80, 90 milhões. Então, você olhou para o gráfico ali, ó, porra, Sudeste, né? Já está passando de 80 milhões de habitantes. Mas beleza, não sei, né? Você pode pegar pelo seguinte: a disparidade entre a população urbana e rural. Também muito grande, ó, muito grande. Isso acontece em demasiado, principalmente ó, no Sudeste, que é a região que mais urbana do país, ok? Sudeste novamente presente. E o terceiro modelo para você matar a questão é a virada. Olha aqui, é a virada, tá vendo? Aqui, ó, na pontinha, 40, ó, o Sudeste ainda era rural, tá vendo? E aí, quando chegou aqui, ó, 50 para 60, ó, virou. Aqui, olha aqui, ó, virou. Então, não resta dúvida que o primeiro quadrinho, que é o A, é a região Sudeste. Então, temos aqui, podemos eliminar a letra B, ó, já. Podemos eliminar a letra C e podemos eliminar a letra E, ok? Ficando aí ou A ou D. Beleza, vamos para o segundo quadrinho. Pô, um pouco mais de 50 milhões. Você está falando da segunda região mais populosa, que
talvez você soubesse pela nossa primeira aula, perceba como a geografia ela é toda interligada, né? Que é o Nordeste. O Nordeste ele vai ter ali mais ou menos 25% da população, que vai bater mais ou menos aí nesses 50 milhões de habitantes. Então, por aí você já mataria que seria o Nordeste, ok? Se não, você percebe que a relação urbana-rural já não é tão esticada, né? Quando você compara no quadro anterior, que é uma característica do Nordeste, e a virada. Olha a virada aqui do Nordeste, ó. Anos 80. Tá vendo aqui, ó? Anos 80, de 70 para 80, que foi o que eu falei aqui, ó. 70 para 80. Beleza? Então, a segunda é o Nordeste. Olhando aqui nas alternativas, já sabemos o gabarito, né? Já pode eliminar a letra D de dado, já sabemos o gabarito. E o último, a gente tem o quê? Uma disparidade grande, ó, de rural urbana, beleza. Se a gente for no total, você está falando ali de quase 30 milhões, ou seja, é a terceira região mais populosa, que é o Sul, tranquilo. E a virada, ó, acontece aqui, ó, também, ó, 70 para 80, tá vendo aqui, ó? 70 para 80, olha aqui. Década de 70, né? Década de 70, tá aqui, ó, década de 70, ou seja, inclusive antes do Nordeste, né? A ordem é Sudeste, Sul, aí depois Nordeste, Centro-Oeste e depois o Norte. Beleza? Então marcou Sulzão. Vamos ver o gabarito? Letra A, tá aí, meu camarada. Show de bola. Vamos que vamos. Próxima questãozinha. As migrações são realizadas temporariamente. Vamos lembrar das nossas aulas, né? Migrações temporárias, migrações definitivas. Temporárias, a base. Pendular, migração entre municípios diário, casa-trabalho, trabalho-casa, transumância, que também é chamado de nomadismo, que acontece por causa da movimentação das estações do ano, e nomadismo, que é o camarada itinerante que está sempre migrando sem residência fixa. Definitiva, as básicas, êxodo rural, campo-cidade, né? Retorno, movimentação para a volta da área de origem, e as intrarregional e interregional, muito importante no estudo do Brasil, intrarregional dentro da mesma região, interregional entre as regiões. Beleza, vamos lá. As migrações são realizadas temporariamente, em uma determinada época do ano. Porra, temporariamente, determinada época do ano. Já matou. Já matou. Está falando o quê? Transumância. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano, por exemplo, na colheita de algum produto, e retornam alguns meses depois para o término do trabalho. Exatamente. É o muito usado, né, a ideia do boia fria, como migração de transumância, como migração sazonal. Então, vamos procurar ali o termo pendular, sazonal, que é igual a transumância, êxodo rural, intrarregional e interregional. Na realidade, você tem até um sobreposto aí na questão, né? Porque esse movimento aí, ele é um movimento intrarregional, ou seja, ele está dentro da mesma região. Porém, está muito claro qual é o movimento intrarregional, né? Se ele não escrevesse claramente qual é a migração, aí você poderia, na malandragem, usar o intrarregional. Mas não, aqui está claro que é a migração de transumância. Está claro que é a migração sazonal. Então, gabarito, letra B de bola, migração sazonal. Show de bola? Beleza. Número 4, vamos nessa. Embora a maioria dos brasileiros viva na cidade em que nasceu, o volume de migrantes internos é enorme, especialmente entre a população economicamente ativa. Sobre as migrações internas brasileiras, pode-se afirmar que a maior dinâmica industrial do Sudeste em relação às demais provocou, segundo os últimos censos demográficos, o aumento das migrações interregionais, ou seja, entre regiões, e uma significativa redução dos intrarregionais. Não, na verdade é o contrário. Aumento da intrarregional. Por quê? Cidades médias bombando, tanto no Sudeste quanto no Centro-Oeste e também presente no Norte. Por causa do quê? A gente viu lá na primeira questão. Agronegócio. Agronegócio é uma cadeia gigantesca, que é 25% do PIB nacional, e vem explodindo com as cidades médias, que vem aumentando mais do que cidades de metrópole.
Ok, galera? Então tem que ficar ligado. Então é o contrário. Enquanto a interregional, ela desacelerou. Por quê? Por causa do êxodo rural. O êxodo rural era disparado o maior fluxo brasileiro. Agora você tem de retorno, mas o de retorno não se compara ao êxodo rural. Tá certo? Então a primeira é o contrário. Tá errada a primeira. Aqui a gente pode descartar a C, a D e a E. Beleza. 2. Na década de 2000, as chamadas cidades médias, com até 500 mil habitantes, especialmente as da Centro-Oeste, do Centro-Oeste, apresentam um crescimento populacional muito mais vigoroso do que as grandes cidades, tornando-se grande polo de atração. Sim, sim, ok? O agronegócio no Centro-Oeste, ele lidera o Brasil. Mato Grosso lidera o Brasil no agronegócio, e isso vem acontecendo no Centro-Oeste. Então, a 2 está correta. Ainda mantemos aí a possibilidade de A ou B. 3. A partir da década de 90, a região metropolitana de São Paulo registrou êxodo migratório por causa das chamadas de imigração de retorno. Sim, isso aconteceu. Contudo, o estado de São Paulo ainda apresenta saldo positivo. Sim, falei disso anteriormente, por causa das cidades médias. O interior de São Paulo é o único que faz uma conexão de macrometrópole. Santos, São Paulo e Campinas. Ok? Então, o interior de São Paulo é muito forte, diferente da maioria do Brasil. Então, a 3 está correta, chegamos ao gabarito, 2 e 3. Vamos no confere aqui para ver se é isso mesmo nas demais. 4. A expansão da fronteira agrícola e do agronegócio na região sul faz dessa região com o maior percentual de residentes não nascidos em seu interior. Repara que as perguntas são até parecidas. Não é o centro-oeste, é o centro-oeste. Ok, galera? Show? Beleza. Então, a 4 está errada, bem direta a 4 aqui, né? E a 5, as migrações pendulares diárias nas metrópoles ocorrem entre o núcleo urbano central e o núcleo situado no seu entorno. Ok, central e situado pendular, tranquilo. Fisicamente integrados entre si, o que não é possível ocorrer em núcleos que estão apenas funcionalmente integrados entre si. Claro que pode. Claro que pode. Por mais que o fisicamente integrado, né, ele tenha mais migração pendular, se você é integrado, de qualquer forma, você pode fazer a migração pendular. O ritmo pode ser menor, mas a migração pendular vai existir. Tranquilo? Então, deu uma inventada aí no final que não faz sentido algum. Tá legal? Então, a 5 também está errada. Vamos no confere? Tá aí, letra A. Show de bola. E vamos para a questãozinha de número 5. Beleza. Sobre a dinâmica migratória brasileira, é correto afirmar que, entre as décadas de 50 e 70, os fluxos migratórios se intensificaram em direção à região sul. Não. Né? O sul foi povoado lá atrás, né? Século XIX, início do século XX. Depois teve saída de pessoas do sul em direção ao centro-oeste. Então, não. Calma aí, vamos lá, deixa eu achar a caneta aqui, achei, beleza. B. A partir dos anos 70, observou-se um aumento do fluxo populacional da região norte em direção ao nordeste. Não, é o contrário. É do nordeste para o norte, com, inclusive, incentivo dos governos, sobretudo dos governos militares, né, que é justamente dessa época aí, para desmatar o hectare e se fixar na terra para integrar o Brasil. Então, é o contrário. Beleza? Então, a B está errada. C. Em função do elevado crescimento industrial da região sudeste, nos anos 80, ocorreram intensos fluxos migratórios do sul para aquela região. Não, você não tem grande fluxo migratório do sul para o sudeste. O sul vai em direção ao centro-oeste. Beleza? Então, galera, a C também não faz sentido, ok? Dado a região norte é aquela que recebeu a maioria dos migrantes do país. Não, não é, é o Sudeste. O Sudeste que recebeu a maioria dos migrantes do país, no país, de forma, né, absoluta, ok? Resultado de políticas oficiais cuja intensificação é barrar os contrabandos. Não, né, é o Sudeste que recebeu mais migrantes, ok, galera? No total, ok? Show de bola. Então, a dado também não. E a E. O período mais importante de migrações internas no Brasil inicia-se na década de 30. Ok. Enquanto
É quando ocorreu o início da aceleração do deslocamento populacional da região norte para o sudeste. Beleza, êxodo rural, aumentando a concentração urbana. Aí sim, aí está correto. Vamos no confere? Tá aí, letra E é o confere. Meu camarada, acabamos aqui o módulo de migrações. Te vejo no bloco 2. Até lá. Um abraço.